Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa terça-feira da segunda semana da Quaresma. No dia de hoje, como ontem e todos os dias da semana, o Senhor Jesus vai mostrar um pouco mais da sua face, do seu coração. E a cada dia a gente vai percebendo que de fato Ele realiza por nós o que nenhum de nós poderíamos fazer para a nossa redenção. Mas Ele faz de maneira extrema, de maneira superabundante, né? Que vai bem acima até do que seria necessário, digamos assim. E ficamos sempre num saldo positivo, de graça, de misericórdia, né? Então, Jesus faz tudo por nós. Ele é o sacrifício, Ele é o altar da propiciação, Ele é o sacerdote, Ele é a palavra que nos converte para a verdadeira motivação de vida. Ele é tudo. E em tudo isso, extremo, né? Então, o seu amor deve nos convencer a uma mudança em nossa razão, em nossa vontade, a uma conversão de vida. E isso é a coisa mais sensata, mais absoluta que todos os homens devem pensar em fazer, né? Então, a sua palavra hoje nos aconselha mais uma vez sobre isso. Na meditação de São Tomás de Aquino para a Quaresma, a gente vai perceber que, até por justiça, né, Jesus merece a bem-aventurança, ou seja, a alegria da nossa salvação. Então, aquilo que Ele pagou na cruz, cada coisa que Ele faz, na verdade, cada palavra, cada milagre, cada doação de si mesmo, cada fadiga nesta terra, Jesus está fazendo pelo bem da justiça, pelo bem do amor, pela vontade de Deus. E cada perseguição que Ele sofreu também foi por causa disso. E em Mateus 5 é dito, né, que bem-aventurados, ou seja, felizes, são os que têm essa sede por justiça, porque ela será feita. Então, por justiça, Jesus merece e alcançou a redenção de todos os homens. Olha que coisa forte, né? Que coisa bela que São Tomás traz a nós. E esse é o tema da nossa meditação hoje para o exercício de Quaresma, né? Já no Evangelho, que está narrado em Mateus 23, versículo de 1 a 12, nós iremos perceber que Jesus, no desejo de falar às multidões, Ele estabelece que o dom, né, para resguardar toda a sua oferta, sua palavra, sua doutrina, né, será dado à igreja. E que ela tem autoridade para resguardar essa palavra, para resguardar o seu corpo, resguardar o seu sangue, resguardar seu sacerdócio, que são todas essas coisas motivo para a nossa redenção. Então, nós devemos uma certa autoridade, né, à igreja instituída pelo Senhor, guardada pelo Senhor, pela fidelidade do Senhor, de que jamais a força do inferno iria sobrevalecer sobre ela. Então, a gente não deve se escandalizar muitas vezes se um irmão ou outro se desencaminha e precisa da misericórdia, precisa de conversão ainda, né? Então, por exemplo, eu já disse várias vezes, né, que o meu objetivo aqui não é trazer o Fábio, né, para vocês, por mais que eu me disponha a ser instrumento de Jesus para aonde Ele desejar, meu testemunho levar os corações também a Ele. Mas o meu desejo é trazer Jesus, trazer sua palavra, sua doutrina, sua mensagem, a sua cura, a sua libertação, trazer a face do Senhor Jesus para a nossa meditação, para a nossa contemplação. E que contemplando a sua palavra, né, seu coração, a gente se converta. Eu também estou nesse processo, né? Mas devemos evitar nos escandalizar de nossas próprias quedas e das quedas do nosso próximo, né? Porque isso não invalida a promessa feita pelo Senhor, de que as forças do inferno jamais prevaleceriam contra esse depósito da fé, né? Do amor, da graça, onde nós obtemos diariamente o corpo de Jesus para a comunhão, o perdão de nossos pecados pela confissão, né? A possibilidade de estarmos unidos a Cristo plenamente, porque Jesus desposou de sua igreja e é fiel a ela. Então, meus irmãos, Jesus faz tudo por nós. E hoje o Evangelho nos faz olhar para a Santa Igreja com um olhar maravilhoso
grandioso de perceber como eu sou amado, né? Por ter a Santa Mãe Igreja, né? Por não estar órfão neste mundo. Então temos Deus por Pai, nosso Senhor Jesus, né? Por Mestre. Temos a Igreja e a Virgem Maria como nossa Mãe, né? E a meditação da Quaresma de São Tomás de Aquino nos faz perceber que Jesus tem o mérito que nenhum de nós teria para a nossa redenção. E esse mérito é alcançado de maneira perfeita pelo seu sacerdócio, pela sua oferta, pelo seu sacrifício e também pela sua perseguição. Isso dá autenticidade ao seu chamado, à sua vocação, que é cumprida integralmente, né? Então, o pano de fundo para a meditação hoje é bem robusto, é bem grande, né? Então, deixemos o nosso coração buscar tudo isso por meio da nossa oração. Peçamos a São José, hoje no último dia de nossa novena, né? Novena de São José. Peçamos a Ele que tenhamos essa fidelidade. E de maneira providencial, hoje, na novena de São José, rezaremos pelos moribundos, né? Ou seja, todos nós, né, que estamos vivendo ativamente neste mundo, também estamos morrendo para Ele. Então estamos também nos arrancando, né, dos apegos deste mundo, lançando o nosso coração no alto, no céu, no paraíso, porque lá é a vida plena, lá é a vida verdadeira, lá é onde interessa, né, acumular tesouros, que são as virtudes, aquilo que agrada o coração de Deus. Então, além de ter essa perspectiva esperançosa, né, São José também vai nos ajudar hoje a rezar pelas almas que já padeceram, né, pelas almas do purgatório, que foram sim amadas, curadas, né, permeadas pela graça, mas esperam então apenas o cumprimento de penas parciais para poder terem um alívio pleno e alegre da vida em Cristo. Então rezemos por todas elas. E rezemos também por aqueles que neste mundo padecem, mas de uma maneira mais aguda, por meio de doenças graves, né? Como a demência avançada, o câncer, pacientes em cuidados paliativos, que esperam no hospital algum tipo de procedimento para aliviar suas dores. Então também peçamos a estes para que a fé, neste momento tão propício, nos oriente para a verdadeira vida e ela seja alcançada em plenitude já agora, neste momento, para que a vida futura também seja plena nesse mesmo sentido, né? Então, eu digo para vocês que eu sou médico hoje paliativista, né? Apesar da minha formação ser para outro tipo de fim, mas eu encontrei tanta graça em levar às vezes a palavra de Deus a quem já está nos últimos momentos e perceber que sempre é tempo, sempre é hora para a alma abrir-se à verdade e nessa verdade ser formado. É como se a gente visse muitas vezes pessoas começando a nascer, a crescer na verdadeira fé. E aí já se despedem desse mundo, entrando no próximo, né? Entrando no reino de Deus com um coração renovado. É maravilhoso. Então, muitas vezes a gente não vê pessoas morrerem, mas pessoas nascerem, né? Então, sempre é tempo e eu espero para mim e para ti a graça de renovarmos a nossa fé no dia de hoje. Que São José nos ajude. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, padroeiro dos moribundos, ditoso São José, que morrendo nos braços de Jesus e Maria, partiste deste mundo, ornado de virtudes e enriquecido de méritos. Assisti-me na hora suprema e decisiva da minha vida contra os ataques do poder infernal. Obtende-me a graça de morrer confortado com os santos sacramentos, necessários para a minha salvação. Tende compaixão de todos os agonizantes, alcançando-lhes a graça da salvação por intermédio de Maria, vossa Mãe, Santíssima Esposa. Amém. Rogai por nós, São José, padroeiro dos moribundos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Faça o seu pedido. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que,
aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos, assim seja. Então, hoje o Evangelho a gente vai meditar brevemente, porque é tão importante que venhamos a meditar sobre essa face de Cristo, né? Que alcança para nós o mérito da salvação. Mas existe algo no Evangelho hoje muito importante para meditar, e eu gostaria que você percebesse isso como um grande amor de Deus na minha e na sua vida. O Evangelho está narrado, como eu disse, em Mateus 23, versículos de 1 a 12, e diz assim, ó: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam largas franjas e faixas com textos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares das sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos nós somos irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deveis vos chamar de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós seja aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Bom, o que o Senhor está aqui nos dizendo, né? Primeiro, já no tempo de Cristo, já existia esse conceito da autoridade, né? Da unção, da graça dada a alguns homens para serem reis, profetas, sacerdotes, para conduzirem o povo para a verdade. Então, o tempo inteiro, Deus nunca abandonou seu povo, sempre mostrou misericórdia. Mas agora Jesus está construindo algo perene, algo duradouro, né? Que não vai acabar como vários reinados, não vai acabar como a profecia de vários profetas, não vai passar, né? Vai ser perene. A palavra dada será tão magnífica, tão plena, e irretocável, né? Que ela pode então ser transmitida integralmente, né? Toda a doutrina será ensinada, revelada. Então, Jesus estabelece, né, que o mérito de todo o bem feito nesta terra, né, por meio dos mestres da lei, dos fariseus, dos profetas que passaram, dos mestres da lei, dos reis que passaram, quando acertaram, né, esse mérito é de Deus, né? E a vida de muitos desses homens, como Davi, Salomão, né, como a gente já viu tantos na Sagrada Escritura, tiveram imperfeições aqui e acolá. Por isso que Jesus fala, não é nas suas práticas, porque são pecadores, né? Mas no que dizem, porque a autoridade lhes foi conferida para serem assertivos, né? Então Jesus já falava sobre isso. Mas estando ali construindo a sua igreja, construindo a sua doutrina, né? Revelando o coração dele aos homens, Jesus estabelece de maneira muito clara que o que vai conferir a autoridade à sua noiva, à igreja nascente, é o servir. Então existe uma coisa muito diferente para o pensamento, né, que era regido até então, que era o de glórias, vantagem, elogio, né, lugar de evidência. Essa lógica se quebra, se rompe. E agora o mérito, né, para ser profeta de Deus, para ser um sacerdote, para ser aquele que carrega a doutrina, anuncia a boa vontade,
será o serviço. Então, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado, né? Então, não, é isso mesmo. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Tinha falado o contrário, né? Deus me livre. Então, Jesus estabelece isso. E é por isso que você vê na Santa Igreja essa vocação sendo perpetuada, né? Para a obediência, para a castidade, para a pobreza. Vejam, por exemplo, a autoridade que há na vida, no sacerdócio empregado pelo Padre Paulo, por exemplo, ou ainda pelo Frei Gilson, né? Mas também no seu pároco. De quê? Deixar as coisas, despregar-se deste mundo, não buscar os elogios, né? Não buscar a fama, não buscar o sucesso que vários desses homens poderiam ter. Concorda? Por meio da sua inteligência, da sua eficácia, da sua palavra, poderiam ser evidentíssimos, né? Riquíssimos, mas eles abonam-se dessas vantagens para uma única vantagem: viver a servir, para a humildade. E se humilham porque dão a cara a tapa todos os dias para serem criticados, para serem humilhados, para serem muitas vezes motivo de chacota, motivo de exclusão. Mas existe uma autenticidade ali de carregarem características do sacerdócio de Cristo que rompem com este mundo, com as vantagens temporárias deste mundo, mas abraçam as celestiais de maneira urgente, necessária, né? Amigável, livre, como a castidade integral celibatária, como também a doação, né? Irrestrita, a obediência aos princípios do Senhor, ao cumprimento da lei de maneira integral, né? A obediência aos seus superiores, ao servir aos menores diariamente, com homilias que começam de madrugada e se estendem pela manhã e vai pela tarde e vai à noite, né? Muitas vezes, teve uma vez que eu fui atendido por um sacerdote meio-dia, porque foi o horário que sobrou a ele e eu queria desistir para marcar um outro dia para que ele pudesse almoçar. E ele insistiu, né, em me atender e disse: filho, eu devo ser como um tapete na qual os homens vêm limpar os seus pés. Eu fiz de tudo na minha vida para ser assim, para ser isso para Deus. Não me tire a alegria, né, de poder fazer isso por ti. Olha, meus irmãos, aquilo me emocionou e me emociona até hoje, porque eu vi nele tanto Cristo, tanto amor, que eu reconheço de onde tem esse mérito, sabe? Para realizar, para curar, para trazer, né, em suas mãos Jesus, trazer seu corpo, trazer seu sangue. Ah, Fábio, você viu nele que é uma pessoa perfeita? Não, eu sei que ele está buscando a santidade. Essa é a maior alegria que eu possa ver no coração de um homem e de uma mulher. É o desejo pela santidade. E esse desejo ali é autêntico, sabe? Porque tu pode provar para mim que ama a Deus pelas suas palavras. Mas os seus atos vão me convencer. Então, prove-me a sua fé sem obras, que mostrar-se-ão para vários santos uma fé com obras também. Então traz autenticidade, entende? E mérito. Ah, o mérito continua sendo de Cristo? Sim, porque foi Ele o crucificado, foi Ele o sacerdote a dar seu corpo, foi Ele a fazer tudo isso, mas tal mérito também dos homens de unirem suas dores a Cristo e de unirem também sua doação a Cristo para viverem um sacerdócio em Cristo, também traz mérito salvífico para a pessoa e para aqueles que Ele atende. E isso, meus irmãos, é belíssimo na Santa Igreja. Uma coisa que eu gostaria de até falar, corroborar aqui com o que se diz no início, né, sobre a autoridade para interpretar a lei e a palavra. Olha, é tão grande essa união de Cristo à Igreja que eu vou deixar bem claro, né, que muitas vezes teve uma pessoa, um seguidor, né, que queria saber de onde eu tirava a fonte para
a interpretação da palavra, a interpretação do que eu estou dizendo, né? Se é livre, se é de mim mesmo ou se é da igreja. Veja, eu não posso falar, né, somente do que vem na minha cabeça, porque senão eu vou falar bobagem, né? Mas eu falo do que os santos falam. Teve um dia que um compadre meu aqui colocou, né, o Dudu, colocou a indicação de ler a patrística, que são os santos padres, né? Padres ali do início da igreja, né? Que receberam a tradição toda dos apóstolos e tal. Maravilhoso também. Eu uso muito a Catena Áurea, tá aqui, né, atrás na estante aqui do lado da Suma Teológica. Uso muito a Catena, que são escritos dos santos, interpretações, né, que a igreja segue desde o princípio, nunca mudou. Mas vou dar aqui o princípio da Bíblia. Se você quiser anotar, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então vejam, não podemos, né? E em 1 Timóteo 3, versículo 15 diz: Todavia, se eu tardar, quero que saibais como deves portar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então vejam, meus irmãos, não existe esse negócio de livre interpretação. Vocês lembram do eunuco, lá da passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde nos versículos, acho que de 35 para frente, um eunuco tentava entender ali as escrituras e não conseguia sozinho, né? E o Espírito Santo precisou mandar Filipe para ir lá, explicar para ele e batizá-lo. E depois do batismo e da explicação, aí sim o Espírito Santo entrou nele e ele pôde entender o ensinamento da Escritura conforme dizia a igreja. Então, meus irmãos, nós não temos o direito para livre interpretação. Isso também é uma prova do amor de Deus, né? Que fez algo sólido, algo coeso para ser perene, né? Ao edificar a Santa Igreja nos apóstolos e ao formá-la em torno de Pedro, né? Por sob Pedro, que é a pedra, o primeiro Papa. Então, temos então algo sólido no qual Jesus dá a si mesmo e nós recebemos esse Cristo de maneira integral. E vejam que essa afirmação, né, sobre que não podemos interpretar livremente, pessoalmente, é da carta de 2 Pedro, né, capítulo 1, versículo 20. Então, tendo dito isso, passemos aqui à meditação sobre o mérito de Cristo para a nossa redenção. Então, durante toda essa nossa meditação, falávamos sobre isso, sobre o mérito de Cristo para a nossa redenção. E se diz assim no dia de hoje, ó: a graça foi concedida a Cristo, não só de modo como é concedida a qualquer pessoa, mas também pelo fato de ser Ele a cabeça da igreja, para que a graça pudesse passar dele para os seus membros. Olha que forte isso, hein? Assim também as boas obras que Cristo operou, portanto, assumem essa mesma posição com relação a ele e seus membros, como as boas obras de qualquer homem em estado de graça assumem com relação a ele. Então, todo bem que todo homem faz em estado de graça, né, é um bem feito diretamente por Jesus, que operando na graça, age naquele homem. Ora, é evidente que qualquer homem que, em estado de graça, sofra pelo bem da justiça, mereça para si mesmo, somente por este fato em si, a salvação. Conforme está dito no Evangelho: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Daí que Cristo, por sua paixão, merece a salvação não só para si mesmo, mas para todos os seus membros. Cristo, de fato, no mesmo instante em que foi concebido, mereceu para nós a salvação eterna. Então veja, de onde está o mérito também de Cristo, né? É o fato dele integrar ao seu corpo místico, ao seu coração, à sua essência, todos os homens, por meio do seu nascimento, por meio da encarnação no ventre da Virgem Maria. Então, ele
assume nossa condição e redime ela na cruz por meio da sua paixão. Então, Jesus primeiro integra-se ao nosso corpo, à nossa essência, à nossa natureza e redime toda ela no alto da cruz. Então veja que coisa bonita, né? Cristo, de fato, no mesmo instante que foi concebido, mereceu para nós a salvação eterna. Mais ainda, restam certos obstáculos da nossa parte, obstáculos que nos mantinham distantes de ter para nós o efeito daquilo que Cristo havia merecido. Por isso, para remover esses obstáculos era necessário que Cristo padecesse. Agora, ainda que o amor de Cristo por nós não tenha aumentado durante a paixão e não tenha sido maior na paixão do que antes dela, a paixão de Cristo surtiu um efeito tal que nenhuma outra obra meritória anterior dele produziu. A paixão produziu esse efeito não por conta de um maior amor então demonstrado, mas porque era um tipo específico de ação apropriada para produzir aquele efeito, conforme é evidente no que foi dito a respeito da adequação da paixão de Cristo. Cabeça e membros pertencem a um só e mesma pessoa. Ora, Cristo é nossa cabeça, de acordo com a sua divindade e com a plenitude da sua graça, que transborda também sobre nós. Nós somos seus membros, então, o que Cristo adquire meritoriamente não é algo externo e estranho a nós, mas em virtude da unidade do corpo místico, transborda também sobre nós. Nós devemos saber também que, apesar de Cristo na sua morte ter adquirido mérito suficiente para toda a raça humana, há coisas específicas que são necessárias para a salvação de cada alma em particular, e essas coisas cada alma deve buscar por conta própria. A morte de Cristo é, por assim dizer, a causa de toda salvação, assim como o pecado dos primeiros homens foi a causa de toda condenação. Mas se cada homem, em particular, deve ter parte no efeito dessa causa universal, tal causa universal deve ser especificamente aplicada a cada homem em particular. Ora, o efeito do pecado nos primeiros pais é transmitido a cada indivíduo através da sua origem corporal, isto é, por ele ser corporalmente descendente do primeiro homem. O efeito da morte de Cristo é transmitido a cada homem através de um renascimento espiritual, um renascimento no qual o homem é, por assim dizer, conjurado a Cristo e incorporado a Ele. É assim que cada indivíduo deve buscar renascer através de Cristo e receber aquelas outras coisas nas quais opera o poder da morte de Cristo. São Tomás aqui não completa, mas eu diria os sacramentos, né? Então essa é a forma de tomar parte nos méritos de Cristo e tomar os sacramentos de maneira digna, né? Como o batismo, que São Luís Maria Grimond Montfort nos ensina a consagrar a Virgem Maria, e principalmente a confissão e a Eucaristia, né? Então, meus irmãos, é isso o recado de hoje. Deus abençoe você. Mais uma face de Cristo que aprendemos hoje, e essa é sobre o mérito que Ele tem sobre nossas vidas e sobre a nossa salvação. Um abraço, até amanhã.